O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também só teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava. Às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Perdoa se às vezes não creio em mais nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Perdoa se às vezes não creio em mais nada. Boa noite, bom dia, boa tarde, a depender do horário que as pessoas vão assistir. Mas minhas irmãs, meus irmãos queridos, somos todos irmãos e irmãs nesta senda, nesta caminhada. E obrigado, irmã Leila Janaína, por abrir esse nosso programa de hoje de uma maneira tão especial, uma música que é tão saudosa nesses tempos que estamos dentro de casa, que nos lembra das nossas romarias, dos nossos encontros, das nossas reuniões. Bate até uma saudade no peito daquele povo reunido e caminhando e marchando. Então o coração se aquece, se emociona com essa música que nos lembra isso. Então, boa noite, bom dia, boa tarde a você que nos assiste pelo canal Paz e Bem nesse dia de hoje. Salve, salve, meu amigo, meu irmão Paulinho, e a todos vocês que nos acompanham. Realmente começar esse nosso encontro, esse programa de hoje com essa música é trazer todo o povo de Deus em marcha, todo o povo que realmente luta, tem esperança, às vezes vacila, mas recomeça. E recomeçar parece que é o forte do brasileiro. É o forte, traz toda a resistência e já vai dando a tônica desse nosso programa. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa casa, a esse momento nosso, que é muito especial, como o Paulinho já falou. Verdade, irmã Jana. E a gente lembra aqueles avisos de sempre que nos ajudam, esses avisos, né, aquilo que nós lembramos, nos ajuda a fazer com que esse encontro ele chegue a tantas outras pessoas, né? Nós pedimos então que vocês possam se apresentar aí no chat, dizer o nome, de onde estão falando, de onde nos acompanham nesse programa que também é resistência. Estarmos aqui é resistir a tudo isso, né? Tentarmos levar o anúncio da Boa Nova através das mídias, né, das redes sociais, da internet. Então, se apresente, diga de onde nos acompanha. Você que está aí nos assistindo, aqui embaixo, em algum lugar da tela, vocês vão ver o joinha. Então, deixa o legalzinho aí, curte esse vídeo para que esse canal, né, atinja outras tantas pessoas que estejam interessadas em receber. Compartilhem, avisa a galera, olha, o programa começou, vamos lá assistir. Então, deixe para a gente, nos ajude a levar essa mensagem dando ok, dando joinha, curtindo este nosso vídeo de hoje. E aí, para nos ajudar a pensar
este nosso encontro de hoje. Ele que nos provocou, não é, irmã Jana? Que nos provocou. Por que a gente não fala desse assunto? Então, nós vamos chamar o nosso irmão Luiz Felipe para nos dizer qual é o tema do programa de hoje. Luiz Felipe, seja bem-vindo. Bem-vindo, Luiz. Você aí na calada e só nos provocando, né? Olá, meus irmãos, minha irmã Jana, Paulinho, todos vocês que nos acompanham. Muito bom, sou Roberto Carlos Dama, que prazer rever vocês. Fazia tempo que eu já não dava um pouco as caras por aqui, conversando um pouquinho com vocês. Então é isso, Jana, sempre na caladinha ali a gente vai pensando e deu a ideia para a gente conversar um pouco aqui, que foi o seguinte, então, né, vou falar logo, né, Paulinho? Acabou o tempo pascal, passamos uma quaresma desde o início do ano, uma quaresma misturada com quarentena, né? A gente vivendo esse tempo difícil, que todo mundo já está vivendo uma reclusão que deveria ser obrigatória no sentido pessoal de que eu preciso ficar em casa o máximo que eu puder para proteger a mim, ao meu próximo, a todos, ou seja, é uma quarentena meio que forçada, um momento de reflexão, de mais pensamento, não vou dizer solidão, porque a gente nem fica muito sozinho, né? Graças a Deus hoje tem internet, que nós estamos aqui reunidos, conversando, e conversamos com o mundo inteiro hoje, mas ainda assim é uma forma de solidão, né? Então passamos esse período de quaresma, veio a Páscoa, um momento de festa, mas que também é um movimento de muita reflexão, né, de muita oração ainda, que a gente vai pensando o que significa a Páscoa para a gente, essa renovação de vida. E domingo passado foi Pentecostes, né, que encerra o período pascal. E aí eu sempre fico me perguntando, e eu joguei essa provocação para vocês, para o Marcelo, voltamos ao tempo comum, e agora? O que quer dizer esse tempo comum para a gente, né? O que nós vamos caminhar a partir de agora, né? O que nós vamos fazer? Nós passamos aí mais de 50, 60 dias pensando, agora é hora de agir, né? Mas como? E agora? O que seria esse tempo comum? Foi essa reflexão que a gente fez, que eu fiz para vocês, e nós vamos fazer agora aqui juntos, né? Nós vamos tentar conversar um pouco melhor sobre isso. E para nos ajudar, compor essa mesa aqui, essa nossa roda, o nosso irmão Marcelo Barros, né? Marcelo, bem-vindo. Boa noite, gente. Boa noite vocês todos e todas que nos acompanham. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Jana. Boa noite, Luiz Felipe. Pois é. O que é o tempo comum? O Advento, Natal, Quaresma, Páscoa, Pentecostes, de certa forma, são tempos especiais. E quando a gente conclui, colhe tudo isso na celebração de Pentecostes, que, como a gente falava até na última semana aqui, na última quarta-feira, é o dia da colheita, é o tempo da colheita, o que é que a gente vai fazer? Vai comer, vai se nutrir, vai aproveitar. Qual é a diferença dos tempos especiais e os tempos comuns? O tempo especial é a festa. O tempo comum é o dia a dia. Ninguém de nós vive só na festa. A festa é muito importante. A festa é uma injeção no ânimo, mas o fundamental é o cotidiano. Vocês imaginem o amor de um casal. Namoro, casamento e depois. É o dia a dia, é o cotidiano, é o enfrentamento do dia a dia. E foi muito interessante a irmã Janaína começar o nosso programa, O Povo de Deus no Deserto Andava. Porque o caminho do deserto é o caminho 40 anos, diz a Bíblia. E o Lutero dizia, nem é mais a época da escravidão e nem estamos ainda na terra da libertação, na terra prometida. Estamos na travessia. E é muito interessante
porque na literatura brasileira, que maravilha, o Guimarães Rosa, ele dizia: o risco não é nem a partida nem a chegada. O perigo está na travessia. Então, nós estamos hoje, e esse programa nosso, ele pode ter como título A Travessia do Cotidiano. Quer dizer, o enfrentamento do dia a dia. E a gente sabe, nessa pandemia, como isso é pesado. Nós estamos desde março do ano passado sem poder levar uma vida normal. É mais de um ano. É 1 ano e 3 meses no Brasil. Então, não é brincadeira. Mas, ao mesmo tempo, resistindo. E é isso que a gente vê no meio do povo, é isso que a gente vê nos povos indígenas, 500 anos de resistência do povo da terra. Nesta semana, a Comissão Pastoral da Terra nos convida para uma live, que foi, acho que segunda-feira passada, sobre os 4 anos do massacre de Pau d'Arco. A polícia, numa comunidade rural do Pará, mata 10 pessoas. Mas está acontecendo cotidianamente. Quem é que não lembra, há poucos dias, Rio de Janeiro, Jacarezinho? Então, gente, e tem outras formas de matar. A fome. Quando a gente mata os sonhos, o império, o governo genocida mata os sonhos. Então, qual é o sentido do tempo comum, Luiz Felipe? É viver a Páscoa no cotidiano da vida. Não apenas na memória anual festiva, mas no cotidiano, e dizer: hoje é Páscoa, hoje eu te amo, hoje eu vou olhar para você com um olhar novo. Tá certo? Então, deixo vocês com essa conversa, porque eu quero também aprender com vocês como é que se faz isso aqui, agora. E volto depois para a gente concluir. Maravilha, irmão Marcelo. Essas palavras nos provocam bastante, né? Sua palavra, a travessia do cotidiano. E o que o perigo está na travessia. Pensar esses nossos tempos, então, que é o que nós vamos conversar aqui, é nesse tempo comum, Marcelo dizia, né? Não é só na festa, mas o dia a dia acontece aqui e agora. E é nesse aqui e agora que nós somos chamados a agir. Não agir de festa em festa, de evento em evento, mas no cotidiano. Nessa travessia em que nós caminhamos rumo à libertação. E acho que a gente vai, através das nossas partilhas aqui hoje, daquilo que eu vou trazer, que a irmã Jana vai trazer, que o Luiz Felipe vai trazer, a gente vai pensar quais são esses perigos na travessia e que, de certa forma, esses perigos na travessia são aquelas coisas, é aquilo que alimenta a nossa chama, que nos desafia, que nos provoca a agirmos. Porque não basta a gente sair da escravidão. A gente tem que sair da escravidão para um lugar melhor de onde a gente estava. E o povo no deserto dizia, olha, o choro, né, irmã Jana, Luiz Felipe? Olha, nós no Egito, a gente tinha as cebolas, né, aquela velha ditado, chorar as cebolas do Egito. Mas a gente estava na escravidão. E a gente está nesse lugar que a gente não sabe o que é. Nem é libertação, nem é escravidão. Qual é o lugar da travessia? A gente não sabe qual é o lugar da travessia. O que é a travessia? A gente não sabe. Mas aí, um dos grandes pensadores da libertação dizia que o caminho se faz caminhando. Paulo Freire nos lembra disso, ele que nos provoca a libertação. Então, que a gente possa
nesse programa, no tempo comum, no cotidiano, no dia a dia, fazer o caminho caminhando. A gente não sabe o que é a travessia, mas que a gente possa construir este caminho. E esse caminho que é nos desafiado por muitas dores do nosso povo. Nós estamos sofrendo muito. É muita dor, é muito luto, é muita angústia que nos cerca nesse momento. Mas também no meio disso tudo é muita esperança, é muito sonho, mesmo contra o não sonho, é o esperar contra toda esperança que aquele grande profeta nos dizia, nos lembrando Paulo, que lembrava Abraão, Dom Pedro Casaldáliga dizia, esperar contra toda esperança. E talvez, se alguém me perguntasse o que é o tempo comum, que é o verde, para mim é esperar contra toda esperança. Agir contra todos esses sinais de morte. E o nosso povo tem nos dado estes sinais. A gente olha para a Colômbia, a gente olha para Mianmar, a gente olha para o povo palestino, a gente olha para o nosso povo brasileiro, que se coloca em marcha no meio de tudo isso. Nós vemos um povo que não quer morrer. E aqui eu trago 2 ensinamentos antes da gente dizer quais são esses sinais de morte que nós temos que resistir e caminhar contra eles. Primeiro, aquela grande frase emblemática de um dos cartazes dos protestos na Colômbia, que dizia: se um povo protesta e marcha em meio de uma pandemia, é porque seu governo é mais perigoso que o vírus. E eu trago o ensinamento de uma jovem como eu, de Mianmar, que dizia: olha, todo mundo está com medo de morrer, mas a vida sem esperança é o medo que morrer, é o mesmo que morrer. Então, que essas 2 frases nos animem no dia de hoje. E eu convido, então, a irmã Jana a nos ajudar, a nos preparar para pensarmos quais são esses sinais que nos desafiam hoje. Irmã Jana. Já antes de você falar, posso dar uma pequena palavrinha, rapidinho, coisa de 1 minuto. Eu vou aproveitar logo para fazer, já que nós vamos falar aqui de tempo comum, de coisas feitas hoje, do que nós vamos lutar hoje. Isso aqui esse encontro já está sendo como um anúncio do que vem, a novidade da semana que vem, que é um novo curso que está para chegar, que vai ser sobre profecias hoje. Então nós vamos falar durante esse tempo comum agora, daqui para frente, adiante, vai ter muita coisa boa aí, vocês aguardem essa novidade, tá chegando por aí, viu? Jana, por favor. Realmente foi uma graça muito grande quando veio essa temática, nós fomos conversando, que o Luiz foi nos questionando sobre e o agora. Nós passamos esses tempos fortes, litúrgicos, tem o tempo comum, que é um tempo, né, que olhando, ele é o mais longo, e que para mim tem toda a beleza do ensinamento, né, que os outros tempos não tenham. A gente às vezes foca muito né, nesses tempos mais profundos, assim como a Páscoa, que tem todo o ensinamento, mas o tempo comum, o ensinamento, ele vai sendo assim gradual e ao longo de todo o ano, e às vezes a gente não dá conta de todo o ensinamento que ele nos traz. E quando o Luiz nos provoca essa agenda para o tempo comum, o Marcelo com as palavras, o Paulinho, ia vindo aqui na minha cabeça tantas realidades, tantas situações, e que foi no tempo comum, e é no tempo comum que nós estamos vivendo toda essa questão de pandemia mundial, e aqui no nosso país está sendo o nosso tempo comum marcado, né, com muita dificuldade, com muito sofrimento, com muita esperança, com muita solidariedade. Então, enquanto você ia falando, ia vindo à minha cabeça várias situações, canções, né, próprias do Zé Vicente. Eu quero ver acontecer, um sonho bom, um sonho de muitos acontecer.
Sonho que se sonha só pode ser mera ilusão. Sonho que se sonha juntos é sinal de transformação, de construção. E para esse momento, assim, para a agenda, para esse ano, para esse tempo comum, uma das coisas que eu penso que nós, como cristãos, cristãs, pessoas que acreditam na pessoa, no ser humano, e que sonham realmente esse ser humano que tem uma vida digna em todos os sentidos, acredito que nós temos que colocar na nossa agenda esse cultivar e continuar alimentando o sonho. Que esse tempo difícil, muitas vezes, parece que ele nos rouba os sonhos. E aí a gente traz as palavras do Papa Francisco, quando ele repete, não nos deixe roubar os sonhos, não nos deixe roubar a esperança. Então, para mim, algo que tem que estar na nossa agenda e que o próprio Jesus e a própria, essa festa que terminou, que nós celebramos ontem, aí de Pentecostes, vem nos trazer essa compreensão, esse sonho de que é possível nos irmanarmos, é possível nos entendermos, mesmo quando a linguagem é outra, mas quando ela é movida pelo amor e por aquele espírito que nos une. Não importa de qual denominação, mas se a gente é movido por esse espírito que nos transforma e faz ver o outro como pessoa, como gente, a compreensão vai existir. Então, para mim, a questão do sonho, alimentar e resgatar o sonho. Outra coisa, olhando a nossa realidade, que eu trago muito forte, trago que acho que é importante, às vezes a gente também não dá muita atenção, é cuidar de quem cuida. Como que nós estamos colocando isso nas nossas agendas, né, de, não sei, de pastoral, de movimento, cuidar de quem cuida. Quem cuida está cansado. E precisa de alguém que cuide também, pense neles também. Então, me vem esse momento da nossa agenda, desse tempo comum, que começa aí, como que nas nossas realidades, onde a gente está, quem são essas pessoas que estão cuidando e que precisam de cuidados? Nós temos, olhando mesmo a situação de pandemia, nós temos aí os médicos, enfermeiros, todas as pessoas que já estão cansadas, mas continuam lutando. E a gente parece que não dá conta disso, não é a profissão deles mesmos. Não, mas eles são seres humanos, são pessoas. E em outras realidades do nosso espaço ali concreto, os grupos pequenos que estão tentando cuidar de outros que estão passando necessidade. Outra coisa que me veio muito forte é a questão que esse tempo que o Marcelo trazia, já são mais de um ano e 2 meses, tanto aí que a gente está nessa do isolamento, que abre, que fecha, que uns podem ficar, né, fazer esse isolamento, não podem, não fazem, outros que gostariam, mas não podem, porque precisam mesmo trabalhar, precisam se arriscar, não tem espaço em sua casa, no seu bairro, para fazer isolamento, não tem. A maioria da nossa população, a gente fala no isolamento, mas nem todo mundo tem condições de fazer isso. Então, como também oferecer e colocar na nossa agenda essa atenção do cuidado, do ouvir as pessoas que estão vivendo esse tempo com angústia, né, tendo mesmo o pânico, e precisam, como que nós vamos ser ouvidos? Como que nós podemos oferecer esse serviço da escuta? Alguém que escuta, alguém que está ali, mesmo em meio, né, a toda essa situação. Então, eu fui trazendo algumas realidades dessa, não sei aí o que o Luiz, como ele que nos provocou, o que ele acha dessas propostas para que a gente possa colocar na nossa agenda, nós da comunidade Bremen e todos vocês que estão nos acompanhando também. Eu penso primeiro que o tempo comum, para mim, é como se fosse o período de prova, né? Os períodos de festas são os períodos que a gente é um período mais de introspecção, da gente tentar absorver todos os ensinamentos, e chega o tempo comum, é hora da gente botar isso em prova. Tudo que nós meditamos na Quaresma, por exemplo, festejamos na Páscoa, agora é hora de botar em prova. Não que nesses tempos a gente não tenha botado em prova, né? Mas agora, assim, o tempo comum, como você disse, Jane e Marcelo disse, não é uma coisa muito específica, né? Então, ou seja, é a nossa vida cotidiana, é tudo. E aí, nesse tempo comum, primeiro, quando a palavra comum sempre me provoca a diferenciá-la do que é normal,
E o que a gente vê na vida cotidiana do povo, a gente normaliza muita coisa. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente já normalizou a morte. Morte de gente nas periferias, morte dos negros, morte enfim, muita gente, violência contra os homossexuais, e a gente normaliza a violência, a morte, o ódio, porque a gente vê todo dia. Então isso não espanta mais a gente. Nesse sentido, virou comum, mas não pode ser normal. É comum porque acontece todo dia, mas não pode ser normal. Então, isso me convida a continuar agindo, tentando lutar, a fazer alguma coisa por essas pessoas. Quando isso acontece diariamente, é não normalizar isso, é chamar a atenção que a gente não pode permitir que uma chacina, não me interessa se era bandido, se não era bandido, quem morreu, são pessoas humanas que não podem ser mortas simplesmente. Quem condenou? Quem julgou? Né? Vai lá e mata e atira. Isso não pode ser normal. Infelizmente é comum, mas não pode ser normal. Essa, para mim, é uma das agendas que a gente tem que colocar no nosso papel, é sempre nos lembrar de que essas coisas têm que escandalizar a gente. Nós já estamos nos aproximando de 500 mil mortes no país e o presidente está fazendo passeio de moto, festejando não sei o quê. Então, e a gente encara essas mortes como uma coisa normal, não pode ser normal. Infelizmente está comum, porque nós não temos o Brasil está sem rumo, mas isso não pode ser normal. A gente sai à rua e vê como as pessoas estão vivendo livremente, né? E não se escandaliza mais com isso, mas peraí, o cuidado, né? Ontem eu fui no mercado e uma senhora lembrou o rapaz, bota sua máscara. Ele foi falar com ela de máscara, ele sem máscara, ela bota sua máscara, quer dizer, caiu-se os cuidados, mas a pandemia não acabou, né? Então, essa coisa do cotidiano que me provoca muito, sobretudo no tempo comum, que é a nossa vida, né? E aí eu penso muito nessas pessoas que saem, acordam de madrugada, pegam um ônibus lotado, sem a menor estrutura de vida para isso. Esse é o cotidiano delas, esse é o comum delas, né? Elas fazem suas festas, fazem tudo, mas o comum é esse comum sofrido, que eu não consigo normalizar isso e convido as pessoas a não normalizarem, porque isso não pode ser normal numa sociedade que quer ser justa, que quer ser democrática, que quer ser digna. Isso são as agendas que eu imagino que a gente tem que botar mais à prova agora, né? Nesse tempo que é a esperança ativa que Paulinho estava falando, né? Se a gente espera que a melhoria vai vir, né? Que a bonança vai vir, que nós temos a possibilidade de sermos felizes, a gente tem que fazer essas mudanças acontecerem agora. E não é no sentido de ser super-herói, não, né? Nós vamos mudar o mundo. Não, a gente pode começar mudando a gente mesmo. Começar pela gente, sermos a melhoria. Se eu não me engano, acho que era Gandhi que falava isso, né? Se você quer mudar alguma coisa no mundo, mude você mesmo. Não tenho certeza se foi Gandhi que falou agora, acho que foi. Mude você mesmo, né? Esse período de pandemia está fazendo a gente refletir sobre isso, né? O que nós queremos por segundo? Esse era o outro normal que eu queria falar, né? Nós vamos voltar à vida normal, Quando é que nós vamos voltar à vida normal? Mas se for o normal que a gente vive agora, eu não quero voltar a esse normal, não. Que normal é esse? De ódio, de um brigando com o outro sem o menor sentido, um matando o outro? Esse não é o tempo comum que eu quero voltar depois da pandemia. Então, para mim, é mais o tempo comum da gente começar a agir agora. O que nós queremos ser pós-pandemia, por exemplo, né? Qual é o normal, o cotidiano que nós queremos ser? E aí, o meu convite de agenda é mudar a mim mesmo. É refletir sobre o que eu quero fazer, como eu quero desejar esse mundo de amor, de respeito, de oportunidade para todos, e mudar a mim mesmo, que aí eu mudo o próximo. E aí eu vou passar a palavra para Paulinho, depois se surgir outra coisa aqui, a gente fala mais, mas com São Francisco dizia, comece fazendo o que é possível, depois você vai estar fazendo o impossível. Então, esse para mim é o chamado do tempo comum. Comece a trabalhar. Fale menos e agora vá trabalhar. Cessem as palavras e comecem as obras. Para mim, essa é a mensagem do tempo comum. Nós rezamos muito, nós pensamos muito, nós festejamos muito, agora é hora de agir.
Coisa boa, Felipe e Jana. Você falava, Luiz Felipe, eu lembrava algo que tem sido muito falado nesses últimos dias, que é uma coisa que cai em desuso e vez ou outra a gente vai resgatando os termos e os conceitos para a gente tentar entender um pouquinho a nossa realidade. E um desses conceitos que nos ajuda a entender essa nossa realidade é um conceito que a filósofa e cientista político Hannah Arendt trazia, que é a banalidade do mal, a banalização do mal. Banalizar o mal é fazer isso que você falava, Luiz Felipe. Eu tornar comum algo que não é. Tornar normal algo que não é. Nesse caso, a violência, a morte, o desemprego, a fome. Se a gente normaliza, a gente banaliza o mal, a gente torna comum algo que não é e que não deveria ser. Se a gente se acostuma, se a gente não se indigna com tudo isso, a gente banaliza o mal. Se a gente olha para essa nossa realidade e a gente não sente um desconforto, não se incomoda, a gente banalizou o mal. A gente tornou comum algo que não é. Não é comum que num país que tem a sua balança comercial majoritariamente composta por agronegócio, por exportação de comida, de produto primário para fazer comida, que eu tenha 19 milhões de pessoas passando fome. A rede Pensan, a rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional, disse que ano passado, em dezembro do ano passado, no período do que a gente chama de auxílio residual, teve a primeira leva do auxílio de R$ 600, depois o residual de 300, R$ 150, que ainda é maior do que o valor que é dado de auxílio hoje, que naquele cenário nós tínhamos 19 milhões de pessoas passando fome. É um número altíssimo. O nosso país voltando ao mapa da fome, eu tendo no nosso país 116 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, quer dizer, com a nutrição inadequada daquilo que deveria ser o correto para alimentar e garantir a nutrição do corpo, num país que é campeão de produção de alimentos. Não dá para a gente normalizar e naturalizar tudo isso. Não dá para a gente naturalizar a morte de mais de 2.000 pessoas dia num contexto global de tantas e tantas vacinas. Não é uma vacina ou duas. São dezenas de vacinas que já foram elaboradas e outras tantas em estudo. E nós temos pessoas morrendo aos montes de uma doença que já tem vacina, que já tem cura. Não dá para a gente naturalizar tudo isso. Não dá para a gente ter uma agenda de reformas que garante melhoria na economia, que garante geração de desemprego com 14,4 milhões de pessoas desempregadas. Não dá para a gente defender reforma. Que reformas são essas? Que prometem mundos e fundos e no final só prejudica quem é mais pobre. Se a gente olha para essa realidade, a gente não se incomoda com nada disso, pai, me parece que a gente morreu por dentro. Eu acho que a gente não pode nem se dizer cristão. Se eu olho para essa realidade, o Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, dizia que as alegrias e as tristezas, as dores e as preocupações, elas devem encontrar eco no coração dos discípulos de Cristo. E me parece que se essas realidades elas não encontram eco em nosso coração, a gente pode se dizer qualquer coisa, menos discípulo de Cristo. É até uma ofensa a gente se dizer discípulo de Cristo se tudo isso não encontra eco em nosso coração. Se a gente não se move com tudo isso, se a gente não se comove com tudo isso. E eu penso que é um imperativo, o Kant gostava de falar dessa palavra imperativo, né? Mas é um imperativo moral para nós, hoje, agirmos diante de tudo isso, nos indignarmos
No Big Brother agora surgiu um bordão do participante Gil do Vigor. Eu estou indignado. E aquele grito do Gil do Vigor tem que ser o nosso grito. Nós estamos indignados. Eu estou indignado com tudo isso. E os movimentos que têm construído essa esperança têm se indignado e têm dito, nós não seja normal. Que o comum não seja normal. E a gente está gritando, nós não aguentamos mais, nós estamos indignados. É por isso que tantos movimentos, e aí eu volto para aquela palavra que eu dizia no início, se um povo protesta e marcha no meio de uma pandemia, é porque o governo mata mais que o vírus. E o nosso governo tem cooperado com esse cenário de morte. Tem se omitido e tem agido a favor do vírus, da morte. E nós temos, então, que nos indignarmos porque o nosso governo, o governo atual, ele tem matado mais do que o vírus. É por isso que aquelas pessoas, tantas, de diversos movimentos e expressões, nós temos chamado as pessoas a sairmos, a gritarmos. Se você não pode sair de casa, mas que você use as redes sociais para gritar isso, é um grito por vida, é um grito por pão, por vacina, por educação. Porque quem tem fome não pode esperar. Eu não posso esperar por 2022, por uma eleição, por 1º de janeiro de 2023, para mudar essa realidade. Eu tenho que realizá-la hoje. A mudança ela tem que ser hoje. Quem está com fome, a mãe que não acorda o filho. Irmã Jana, eu lido com essa realidade. Luiz Felipe, a gente lida com essa realidade de mãe dizer, e os testemunhos são muitos, eu não acordo o meu filho de manhã porque eu não tenho que dar de comer a ele. Então deixa ele dormir, não vou chamar para ele assistir aula. Porque quanto mais tempo ele passa dormindo, menos ele vai sentir fome. É de eu ter uma criança e um jovem chorar de fome. Essa realidade ela não pode esperar para 2023. Ela não pode esperar para 2022. Ela tem que ser realizada hoje, ela tem que ser mudada hoje. Porque quem tem fome tem pressa. Quem está de barriga seca e sente a dor da fome, precisa do que comer hoje. Não é amanhã. Não é no advento. Não é no Natal. Não é na próxima Páscoa. É hoje. É agora. É uma urgência urgente. É a redundância com toda o seu erro gramatical, mas é uma urgência, a gente vai estabelecendo várias urgências, mas é uma urgência que ela grita mais essa realidade da fome. E o que nós temos feito? Essa indignação também, ela não pode ficar sozinha, ela tem que nos trazer a coragem. Santo Agostinho falava, né, da indignação, da coragem, da esperança. Ela tem que nos trazer essa coragem de agirmos, de nos colocarmos em movimento. E aí, para nos colocar em movimento, para nos ajudar a pensar tudo isso, a gente chama então de volta o nosso irmão Marcelo, para nos ajudar a pensar tudo isso, né? Nos trazer uma luz, porque às vezes a indignação é tão grande, irmão Marcelo, que a gente fica desesperado e se revolta, e o que é que a gente pode fazer no meio de tudo isso? Qual é a palavra que a gente pode ter, Marcelo, irmão Marcelo, para nos ajudar a pensar essas realidades? Muito obrigado. Acho que vocês foram muito incisivos, mas parece que o Luiz Felipe queria dizer ainda uma coisa, né? Era só para deixar também a reflexão para o Marcelo nos concluir agora, era que, assim, o Paulinho falou muito bem do Natal, citou o ponto do Natal, né? Que é justamente essa provocação que me incomoda e que eu quero deixar para vocês aqui, junto com, não nessa roda, e todo mundo que está nos escutando, que é, no Natal a gente faz todo o possível, parece que todo mundo vira anjinho, a gente vira santo, todo mundo vira amigo, e depois isso acaba. E aí é isso que me incomoda agora, e quero trazer essa provocação, que é isso que o tempo comum me chama a fazer, a não acabar esse espírito natalino, a não acabar o espírito da Páscoa, né? Paulinho estava falando muito bem, essas pessoas têm fome, a gente não pode só fazer campanha de alimento no Natal, e aí os outros 364 dias, essas pessoas fazem o quê? Continuam sofrendo. Natal todo dia, né? Opa, existiu o programa Fome Zero, que era quase isso, né? Era Natal todo dia, essas pessoas têm fome, têm sede. Eu e acho importante. Diga, desculpe, Luiz. Não, e o tempo comum para mim é o evangelho todinho, né?
tem o encerramento, tem a Páscoa, tem o nascimento de Jesus, mas a maior parte do Evangelho, para mim, é o tempo comum, é aquilo que Cristo fez, viveu, foi às ruas lutar contra o sistema, dizer partilhe o pão, perdoe, ame, cuide de quem cuida de você. A Jana lembrou muito bem dos enfermeiros, né? O trabalho deles é acompanhar as pessoas, mas será que nesse tempo eles não estão sobrecarregados? Né? O comum deles está muito mais pesado, então... E aí, por fim, para deixar a reflexão para o Marcelo, que é a hora da gente agir, né? E o Papa Francisco fala esse tempo todo, em igreja e em saída, nós temos que sair. Não precisa ser sair de casa agora, porque a gente não está podendo muito, mas Então, temos que sair. Marcelo. é interessante, eu tive, vendo vocês conversar, eu fiquei desejando que tivesse aqui conosco o nosso querido irmão da comunidade Bremem, o Gildo Aquino. Porque o Gildo me diz, eu não gosto desses dias especiais. Chega Natal, eu fico triste, o pessoal todo contente e eu triste. Eu também. Chega o Dia das Mães, eu digo, mas gente, que sentido tem fazer Dia das Mães? Os outros dias não são das mães? E eu tinha que dizer, Gildo, isso é humano, as pessoas precisam, né? E o Gildo, quase sentindo, dizendo, Marcelo, eu entro em tristeza quando eu vejo isso. E aí agora, vocês falando, né, dessa situação, e eu me lembro do Pierre Weil, fundador da Unipaz, dizendo que os médicos descobrem todo tipo de doença que se chama, sempre coloca o nome na doença. E existe uma doença cotidiana no mundo que se chama normose. A doença da normalidade assumida no que não é normal, que não deveria ser normal. É a normose. A normose é quando as pessoas precisam ser normais, sendo que cada pessoa é diferente uma da outra. O que é normal? Existe um filme antigo chamado Este Mundo é dos Loucos. E esse filme francês, dos anos 60, conta um fato que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, em que uma bomba caiu no pátio de um hospício e arrombou o portão, a porta. E os loucos e loucas do hospício saíram pela rua da aldeia. Acontece que a aldeia tinha recebido um aviso de que os alemães iam invadir e todo mundo fugiu. Então a aldeia ficou absolutamente vazia. E os loucos não tiveram nenhum problema de voltarem àquilo que eles sonhavam. Então, um tornou-se prefeito, o outro tornou-se o professor da escola, o outro foi ser barbeiro, o outro foi tomar conta da farmácia. Louco, louco varrido. E acontece que chegou um soldado francês que vinha para ajudar na defesa da cidade. Uhum. Ele entrou na cidade sem saber que todo mundo era louco. Então, ele diz, mas o que está acontecendo aqui? Não é carnaval. E as pessoas estão colocando roupas. Então, às vezes, a gente se sente no mundo um pouco assim. Quantas vezes eu, na igreja, me levantei de manhã e me perguntei, será que sou eu que sou doido? Porque alguma coisa está errada. Então, gente, acho que esse programa nos ajuda a combater a normose, a tentar
tirar a normose das nossas vidas. E como a gente fala sempre no ver, julgar e agir, nós estamos agora no momento do agir, eu queria indicar algumas pistas de ação. Mas antes disso, eu vou concluir com uma lembrança. Queria fazer aqui uma homenagem a uma moça espanhola, Luna Reyes, 20 anos. Se vocês colocam o nome dela na internet, vocês vão descobrir coisas muito ruins. Partidos de direita chamando ela de tudo, acusando até de prostituta. É uma menina de 20 anos que teve coragem para uma coisa: sair da casa dela e ir para uma praia na cidade espanhola de Ceuta, que é um enclave na África, na fronteira do Marrocos, onde tem um pedaço de mar. E 8.000 africanos tentaram entrar naquele mar cheio de tubarões, de ondas pesadas, para escapar da fome e da miséria. E cabe à polícia levá-los de volta para a escravidão e a morte. Crianças desacompanhadas de menos de 7 anos de idade, sozinhas, tentando atravessar. E a semana passada, todo mundo viu na imprensa, nos jornais, na internet, um rapaz de 20 anos, um africano do Senegal, chegando na beira do mar, na Espanha, chorando, cansado, numa crise de desespero. E os soldados correram atrás dele para prendê-lo. Ele não conseguia ficar de pé. E essa moça, Luna Reyes, arriscou a vida, correu ao encontro dele e o abraçou. E esse abraço, para mim, foi como sinal de Pentecostes. Ocorreu 2, 3 dias antes de Pentecostes. Mas é de dizer: o Espírito Santo atua, age no mundo. Não sei se ela é religiosa, se ela não é, se ela é de que religião é, mas foi uma profecia do Espírito. E esse abraço dessa jovem Luna Reis, nós podemos fazer no nosso dia a dia de várias maneiras. No Brasil, entidades da sociedade civil e da Conferência dos Bispos das Pastorais Sociais Católicas estão no processo da 6ª Semana Social Brasileira e na preparação do Grito dos Excluídos deste ano, em setembro. Nós já estamos entrando em junho, então vamos nos juntar, vamos, isso que o Paulinho diz, vamos nos indignar de uma maneira positiva. Na Igreja Católica, na América Latina, o Papa propõe uma Assembleia Eclesial Latino-Americana, que não é uma reunião de bispos, é eclesial, quer dizer, de toda a Igreja. Se ela vai ser boa ou ruim, vai depender de nós todos. O Papa, esta semana, mudou a Constituição Católica, a lei, e tornou o Sínodo dos Bispos mais participativo para leigos, para a base, para todo mundo. E o Sínodo que ia ser em 2022 ficou adiado para 2023 para ter 3 etapas: nas bases, no país e, finalmente, no mundo em Roma. Mas será que nossos bispos, pastores, os padres nas paróquias, vão de fato fazer esse organismo de consulta? E nós podemos de fato construir juntos esse sínodo que terá como tema sinodalidade, quer dizer, caminhar juntos. Todos responsáveis pelo caminho,
Então, o agir nosso é na igreja e também na política. Quando nós elegemos alguém, não é para nos substituir, não é para deixar a política com eles, é para nos representarem, mas, ao mesmo tempo, junto conosco. E a política se junta, política parlamentar, política participativa das comunidades de base, dos grupos de bairro, das associações da sociedade civil, todo mundo junto. E aí, sim, como diz Paulinho, é hoje que nós temos que agir. É hoje que nós temos que mudar. Tá certo? Grande abraço. Política quer dizer em grego comum a todos. Um bom tempo comum de mudança para todos e todas. Amém. E vamos, então, nesse clima, encerrar com alegria. A gente falou no início na canção, né? Eu lembrei que tem um refrão do Zé Vicente. Acho que ele cai bem no tempo comum. Vence a tristeza, enxuga o pranto ao meu povo. Vem cantar o canto novo, Deus da vida que está. Deus que está presente no meio de nós a cada momento. E aí, para encerrarmos este nosso encontro tão bonito, né, tão de vida, todas as palavras foram muito de vida, a gente vai encerrar com um poema do nosso querido profeta da Esperança, Dom Pedro Casaldáliga, que o título é Canção do Foice e do Feixe. Eu e a irmã Jana, a gente vai recitá-lo como encerramento deste encontro de hoje, que está aqui, esse poema encontra-se aqui no livro do nosso irmão Marcelo, Teologias da Libertação para os Nossos Dias. Quem tiver o livro em casa e quiser acompanhar, está lá na página 50. Com calo por anel, Monsenhor cortava arroz, Monsenhor martelo, e foi-se. Me chamarão subversivo, e eu lhes direi, o sou. Por meu povo em luta vivo, com meu povo em marcha vou. Tenho fé de guerrilheiro e amor de revolução. E entre evangelho e canção, sofro e digo quanto quero. Se escandalizo, primeiro queimei o próprio coração, ao fogo dessa paixão, crua do seu mesmo madeiro. Incito a subversão contra o poder e o dinheiro. Quero subverter a lei, que perverte o povo em grego. E o governo em carniceiro. Meu pastor se fez cordeiro, servidor se fez meu rei. Creio na internacional das frontes levantadas, na voz de igual para igual, e as mãos entrelaçadas, e chamo a ordem de mal, e o progresso de mentira. Tenho menos paz que ira, tenho mais amor que paz. Creio na foice e no feixe, dessas espigas caídas, uma morte e tantas vidas. Creio nessa foice que avança, sobre este sol sem disfarce, e na comum esperança, tão encurvada e tenaz. Casaldáliga. Então, creio nessa foice, creio nesse feixe, cremos. E caminhemos para a esperança, na esperança. Até o próximo encontro. Gratidão. Paz e bem. Fiquem com Deus. Até um bom tempo comum. Um abraço. Vence a tristeza, enxuga o pranto, ó meu povo, vem cantar um canto novo, Deus da vida que está. Vence a tristeza, enxuga o pranto, ó meu povo, vem cantar um